de batalha na vida cristã. Os pensamentos, a arena de batalha da vida cristã. Glória ao nome do Senhor Jesus. O texto áureo ele se encontra no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4 e versículo de número 8. Carta de Paulo, escrita para os Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Louvado seja Deus. Vai dizer assim, Filipenses, capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia. E a verdade prática vai dizer: o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Glória a Deus. O cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando os seus pensamentos obedientes a Cristo. Irmãos, de cara aqui, nós somos levados a entender, segundo a verdade prática, né, que apesar de sermos irmãos e irmãs salvas em Cristo, nós precisamos dar uma resposta, né? Nós precisamos dar uma resposta, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Porque senão seria uma ação muito simples, né? Eu dizer, eu creio em Jesus e está tudo certo. A minha vida pode seguir de qualquer forma, eu posso me tranquilizar que a qualquer momento, quando o Senhor voltar, eu estarei salvo. Mas não é assim que a gente vê à medida que a gente vai lendo de como era a vida cristã da igreja do primeiro século. E eu queria definir com vocês pensamento. Essa palavra pensamento, definir, a definição. Eu coloquei aqui, eu fui fazer uma pesquisa, né, pessoal, e a definição do pensamento significa ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar. É a faculdade de conceber, de combinar e comparar ideias, inteligência. Na lição, vai ter também aqui mais definições, o conceito e origens, que eu quero ler com vocês. Está logo na primeira parte, né? Que é o ponto 2, que está dizendo aqui, conceito e origens. Que vai dizer assim, ó. Pensamentos são processos mentais construídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens, né? Ponto. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos, ambientais, experiências cotidianas. Podem também ser uma combinação desses fatores, qualquer que seja a origem dos pensamentos. Cabe aos seres humanos aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. Glória a Deus. Gostaria que a Linda já colocasse aqui, que eu fiz aqui a comparação, né, do que Paulo falou no Filipenses capítulo 4, verso 8, que é o texto áureo, né, o texto central dessa lição. E aqui a gente vai ver que tem tudo as palavras que Paulo falou em Filipenses 4, 8, né? E do outro lado vai estar aqui os antônimos, que é justamente o contrário das palavras que Paulo ordena para que a gente pense, mantenha cativa, né? Então, você vê lá em cima, que é a foto da lição, né, o cérebro em azul, que é o cérebro
vamos dizer assim, saudável, né? Contendo as coisas que Deus quer que a gente preserve nossa mente. E ali é o cérebro vermelho, referindo-se às pessoas que fazem ao contrário do que a Bíblia nos ensina. Então, eu coloquei essa gravura aqui para justamente indicar qual é a direção que a igreja deve estar seguindo. E automaticamente vocês vão ver que a gente, ao seguir em direção daquilo que a doutrina cristã nos indica, nos afasta automaticamente das coisas que nós devemos nos afastar. Por exemplo, Paulo vai dizer, né, que quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, nós temos que preservar e se afastar de tudo aquilo que é mentiroso. Então, tudo aquilo que é verdade, nós temos que correr atrás. Da mentira, nós temos que sair fora. Tudo que é honesto, temos também. E ao desonesto, se afastar. Então, uma coisa gera um efeito, como eu posso dizer, de fuga, né? Nos tira, a gente quando corre em uma direção, automaticamente a gente está fugindo da outra direção, da direção contrária. Então, vale lembrar que essa carta, ela foi escrita dentro de um contexto de prisão. Paulo estava preso. Paulo estava retido. Aí eu pergunto a você, como é que será que estava o pensamento de Paulo? Como é que estava a cabeça de Paulo? Será que a mente de Paulo estava afetada de alguma forma com esses aspectos aqui, negativos? Porque ele está dentro de uma prisão e escreve uma carta para motivar, para ensinar, para educar irmãos que estão do lado de fora livres. Então, isso indica o quê? A mente de Paulo está saudável ou está doente? E Luna? Como é que estava a mente de Paulo? Para ele ter escrevido essa carta aos Filipenses, instruindo em relação aos pensamentos, a mente dele, para ter ensinado, escrito essa carta, ensinando, orientando, estava sadia ou estava doente? Exatamente. Então, a gente vai perceber aqui, nessa lição, que pensamentos é muito importante mantê-los saudáveis e preservados. E nós vamos ver inúmeros textos e passagens nos orientando a essa prática de preservação. Eu vou já entrar aqui para o primeiro tópico que tem aqui como tema uma visão introdutória, né? A experiência de Adão e Eva, que foi lá no início que começou os pensamentos serem afetados pelo diabo. E vai dizer assim, eu gostaria que alguém lesse para me ajudar, para a gente participar junto. A experiência de Adão e Eva. A experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar, primeiro no Gênesis, os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal e com o Criador. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto
raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Amém. Gostaria que alguns dos irmãos abrissem Gênesis 2, verso 16. Gênesis 2, verso 16. E pode ler já na sequência. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ok. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Então aqui nós vemos que há uma instrução, né? Para que o homem continuasse a viver de forma saudável, perfeita, Deus instruiu para que eles preservassem o seu corpo de não comer desse fruto. E com isso, gerou ali uma preservação também da sua mente. Só que, como foi lido aqui nesse primeiro tópico pela irmã Ludmila, houve uma como eu posso falar? Houve uma mancha nos pensamentos que antes eram puros. E eu gostaria que alguém lesse para mim, na sequência, no capítulo 3 de Gênesis, verso 1. Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente. Isso, pode ler. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore, não comereis de toda a árvore do jardim. Não comereis de toda a árvore do jardim? Isso. Veja que o diabo, ele, para se aproximar e reter a sua atenção, ele vai tocar num assunto que você é do seu conhecimento, para que você mantenha os olhos e os ouvidos fixos a ele. Aí ele toca num assunto que eles têm conhecimento. E isso prende a atenção. Repetindo, né? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Era astúcia, né? Selvagens, que o Senhor tinha dito. Ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Ou seja, trouxe a mulher para trazer à memória os seus pensamentos. O 2, irmã Elisa, pode ler o 2? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Ou seja, aqui nessa resposta da mulher, a serpente, ou seja, o diabo, percebe que ela mordeu a isca, que a mulher mordeu a isca, e entra na história e vai citar a história. E agora, com essa informação, vem a contaminação dos pensamentos, que é o versículo 3. Pode ler, irmão. O verso 3. Mas do fruto da árvore... não, perdão. Esse já leu, não foi? Eu li. Isso. O leio 4, por favor. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Isso. Sim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Exato. Pode ler. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos
e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Amém. Só até aí por enquanto. Eu gostaria de ir na sequência. O verso de número 4, ela coloca a semente da dúvida. Veja que no verso 4, a serpente, ou seja, o diabo, coloca a semente coloca a semente da dúvida. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Então, antes, qual era o pensamento deles? Que se comessem, morreriam. E depois, a semente foi plantada e o pensamento que antes era saudável se corrompeu. Pode falar. Você pode ver que a serpente, ela veio, né? Ela ficou rodeando ali. Satanás fica rodeando. Isso. E aonde que é a parte mais fraca, ele caça. Exatamente. Né? Ele pegou a mente dela e começou a falar. Mas o problema da Eva é que ela deu corda, né? Exatamente. Por que ela deu corda? Exatamente. Por que ela deu vazão para isso? Isso. Né? Tudo E se a gente for para os Salmos de número, acho que é o 1, né? Que é um salmo conhecido, a gente vai entender que nós devemos bloquear qualquer conversa com pessoas que estão sob o domínio do diabo. Eu falo conversas que tenham como título cristianismo, né? O que é certo e o que é errado. Esse tipo de conversa. Claro que nós, naturalmente, temos que ter contato com pessoas que não são cristãs, porque a gente tem todo dia no trabalho, né? No trabalho, ou conversando, ou encontrando alguém na rua. Mas eu falo em relações a temas que põem a nossa fé em xeque. Pessoas que têm consciência da sua vida ímpia, né? Vida apartada de Deus e consciente, essas pessoas a gente não pode alimentar conversas, porque elas já decidiram o que elas querem. Então, infelizmente, nós não temos mais nada a fazer. Se a gente percebe que dá para a gente dar um testemunho e conseguir trazê-las para o reino, amém? Mas a partir do momento que você percebe que a intenção é contaminar a sua mente e tirar você da presença, então você não pode alimentar conversa nenhuma, porque foi exatamente isso que aconteceu aqui com a Eva, né? Ela mordeu a isca, a serpente trouxe um diálogo sobre o tema que ela conhecia e ela desenvolveu a conversa e assim mordeu a isca, né? Salmo 1 vai dizer assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. Ou seja, nós precisamos desfrutar da palavra de Deus, para que justamente quando nós formos tentados, nós não caiamos na palavra dos malfeitores ou na palavra lançada. Isso. Então, veja que ela, no versículo 4, ela lança a semente da dúvida. Certamente não morrerão. Aí agora, ela vai falar que Deus mentiu, a serpente. Olha só, versículo 5. Deus sabe que no dia em que eles comerem, que em que dele comerem do fruto, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus. E serão conhecedores do bem e do mal. Aí você vê, aqui contaminou aquilo que antes parecia saudável, agora parece, aquilo que antes parecia abominável, aquilo que antes parecia abominável, que era para manter-se distância, agora os olhos já não são mais os mesmos.
o ponto de vista não é mais o mesmo. A ideologia, a ideia inicial não é mais a mesma. Veja aqui, está no texto bíblico, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável aos olhos, ao paladar, né? A boca, no caso, ao paladar, e era atraente aos olhos, além disso, desejável para ela, para se obter discernimento, ou seja, gerou orgulho, trouxe orgulho. Não, eu tenho muito conhecimento, eu quero isso. E é bonito, parece saborosa. Então ela já tinha mordido a isca, contaminou os pensamentos, que em seguida contaminou todo o corpo. Então, a Eva foi enganada. Só que Adão, ele não foi enganado. Ele comeu consciente. Abra comigo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Quem pode ler? 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. E um outro, Gênesis 3, 17. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Isso. Ele não foi iludido. Aí você pergunta, como assim ele não foi iludido? Essa resposta a gente vai conseguir ter clareza em Gênesis 3, 17. Gênesis 3, 17. E Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, quando comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, no início, né, que é o ponto-chave aqui, vai esclarecer, e ao homem declarou, visto que você deu ouvidos, ou seja, você já tinha consciência de que você não deveria comer. Por que você comeu? Porque você ouviu a sua mulher. A sua mulher foi iludida. Ela foi ali levada a ter seus pensamentos corrompidos. E por que você deixou ela concluir a corrupção? Ele tinha o poder de impedir. Aí você vê que Adão, ele era um sossegado, né? Porque ele não foi capaz de ter autoridade sobre a mulher e dizer para ela. Deus já falou para mim que eu não posso fazer isso. Exatamente. Mas ele se sossegou e deixou aquilo ali. Você fez de coitado, vamos dizer. Exatamente. Eu fui enganada. Justamente. Não é esse discurso que muita gente usa, né? Para dizer assim que hoje já não consegue mais congregar e ir para a igreja. Eu fui ficando sem ir um culto, 2, 3, como eles esperavam, estava 2 meses, 3 meses, e aí, mas eu caí. Mas por quê? Porque você não perseverou. Gostaria que a Ludmila botasse de novo aquela foto inicial do versículo, do texto áureo, né? Está aqui da lição, Filipenses 4:8. Então, se Adão tivesse perseverado aqui no texto bíblico que foi lido em classe, texto áureo, nesses pontos aqui, em ser honesto com Deus, em ser justo, verdadeiro, né? Puro, manter puro a boa fama, né? Ele não teria caído nos antônimos, que é ao contrário do que o Senhor ensinou. Então, a mente, como está ali representada na foto ali vermelha, contaminou. A mente dela foi contaminada porque eles não correram na direção daquilo que o Senhor já tinha instruído. Eles não estavam pecando em vão, inocentemente, porque eles foram instruídos. Em Gênesis 2, 16, o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. E verso 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E aí eles foram iludidos com a conversa, a ideologia da serpente do diabo. E aí eu pergunto a vocês, ao sair de casa, eu gostaria de participação de vocês, o que é que de forma automática, ofensiva, sem que alguém diga uma palavra, contamina a nossa mente ao sair de casa? A irmã Cid pode falar alguma coisa? Que ao sair de casa, simplesmente ao sair de casa, durante o caminho para o trabalho, ou para a igreja, para qualquer lugar, o que é que, um exemplo de algo que
automaticamente vem para manchar, corromper nossos pensamentos. Se alguém falar no meio do caminho, isso não fica. Ausländer House em É, português. fora Ausländer. A pessoa de fora? Tô falando dentro de casa ou na rua? Não, na rua, quando você está saindo na rua, qual Às coisas? vezes a gente passa por alguém e fala umas besteiras. Isso. Ou seja, comentários, ou seja, palavras torpes, né? Palavras. Olha pra gente mesmo e fala. Isso. Os cartazes que faz na rua, esse veado com fotos. Pronto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Pega esse exemplo aqui do que a irmã Ludmila falou. Certo dia eu estava passando, andando com meus filhos e ela, e aí eu acho que vocês já todos viram esses cartazes. Um cartaz que está em toda Berlim, que é várias pessoas vestidas com roupas íntimas, tudo junto, assim, várias pessoas, um grupo de pessoas. Uma mãe e uma filha. Não, tem esse. Vai ter também mãe e filha, mas são várias pessoas, é um grupo, acho que 10. E só o fato do Vinícius ter olhado, ele gerou vergonha nele, que disse, não, eu não posso olhar para essa foto, eu não posso olhar para essa foto. Ou seja, é algo que é ofensivo, não fala uma palavra, mas contamina a mente. Aí, um outro exemplo, já seguindo por esse caminho. Qual é uma outra coisa que contamina? As próprias pessoas vestidas nas ruas. As vestes das pessoas na rua, né? Principalmente no verão, né? Homens vestidos de mulher, por exemplo, mulher vestida de homem, isso gera perguntas na cabeça. Eu vi uma foto, eu vi um informativo esses dias no Brasil, que vai ter uma série brasileira, que o nome da série se diz Minha Criança Trans, que é um papel dramático de uma criança de 3 anos, que é um menino que não se cheira mais com o menino, e a mãe acredita nessa conversa e luta para iniciar o processo de transição de um menino de 3 anos para ser menina. E isso é responsabilidade nossa, desde o início, de alimentar a mente, os pensamentos da criança, aquilo que o Senhor instruiu, aquilo que o Senhor criou. Porque a Bíblia vai dizer, se a gente for ler Gênesis, que no início Deus criou os céus e a terra, e aí depois ele vai falando todo o passo a passo como foi a criação. E quando chega na humanidade, ele fala que ele criou o homem e a mulher para o homem para a mulher. Então, era um casal heterossexual. Não tem nenhuma diferença. Nem um homem poderia ser mulher e nem a mulher poderia ser homem. O homem é homem e a mulher é mulher. Essa é a identidade que Deus criou. E nós, como cristãos, temos que ensinar, colocar na mente dos nossos filhos. Por quê? Se eles estão atacando de lá para cá, de forma automática, nós temos que atacar daqui para lá. Como? Colocando conteúdos que ensinem as coisas de Deus. Por exemplo, e eu já quero entrar numa série, não sei se minha esposa tirou o print, que ela é tipo um Netflix cristão, que a gente conheceu há pouco tempo. Coloca no aplicativo. O aplicativo chama É Demais, que eu quero já colocar aqui para os irmãos. Porque isso aqui é para instruir os irmãos a terem conteúdos cristãos para vocês. Esse aplicativo É Demais é tipo como se fosse um Netflix cristão. Tem dois. Tem um outro chamado Angel. Tem outro? Tem desenhos, filmes, Pronto. tudo cristão. Pronto. Todos os desenhos cristãos explicando coisas bíblicas. Isso. Então, aqui, por exemplo, o que é que vai ter aqui? Aqui vai ter, sabe, o gabinete pastoral? Aqui tem gabinete pastoral. Pessoas com problemas de depressão, ou de glutonaria, ou de problema no casamento, ou imoralidade.
E tem especialista que trata pessoas de fato aqui. Pessoas que estão com esse problema. Então, é um gabinete que você vai assistir. Pessoas que têm vergonha de chegar aqui na sua igreja local e perguntar para esses assuntos. Aqui vai ter vídeos de gabinetes com esses temas. Especialistas, pessoas cristãs, psicólogos cristãos que vão tratar mediante a Bíblia e tratar. Não só eles lá, mas quem está passando na prática aqui. Isso vai purificar os pensamentos. Aí eu vou dar exemplo agora da criança. Bota aquele... Tem um desenho que eu achei esses dias com meu filho, muito importante. São um desenho que se refere a pessoas que viveram há séculos atrás. Por exemplo, essa história de George Miller, que é uma história real. Esse rapaz aqui, ele viveu entre os anos de 1805 a 1898. O que é que ele fez? Ele abriu cerca de 5 orfanatos e ajudou mais de 10.000 crianças órfãs. E nunca pediu dinheiro, precisou de dinheiro ou pediu dinheiro a ninguém. Nunca teve salário de pastor. Tudo que ele queria e precisava, ele pedia a Deus em oração. E Deus mandava na porta. Tudo. Se faltava sapato, ele orava o Senhor, nós precisamos de 10 sapatos. O Senhor mandava pessoas na porta. Tudo que ele precisava, ele pedia a Deus. E está aqui um desenho ensinando a história. A purificar os pensamentos e mostrar que as crianças podem sim serem instrumentos de Deus na terra. Então, essa é uma história real, né? E, para você ter uma ideia da proporção, depois dessa vida dele ter se aplicado, 50 anos depois, outras pessoas, seguindo o exemplo dele, começaram a ajudar órfãos e fazer a missão dele crescer ainda mais. Porque só ele sozinho ajudou mais de 10.000 crianças. Os últimos anos da vida dele, ele passeou por várias nações, viajando, levando o evangelho. Porque ele dedicou uma boa parte da vida dele a dedicar a cuidar dos órfãos e o restante a viajar em várias nações pregando o evangelho de Deus. E na cidade de Bristol, na Inglaterra, foram mais de 100.000 órfãos ajudados, porque o exemplo dele influenciou outras pessoas. Ou seja, o pensamento de muitas outras pessoas foram afetados positivamente para fazer a obra do Senhor. Então, nós precisamos dar uma resposta. Porque ao sair de casa, a gente é ofensivamente atacado. A gente olha, como eu dei um outro exemplo em outra oportunidade, que 2 rapazes esperaram eu virar as costas para poder se beijarem para meu filho ver. É ofensivo, eles não têm respeito. E por que nós vamos ficar de mãos atadas? Cada dia que você acorda desanimado, de cabisbaixo, é um dia que os seus filhos estarão, e você e sua casa estará exposta completamente ao inimigo. Os seus pensamentos serão atormentados, a sua vida espiritual será abalada. Cada dia que você deixa de buscar, aí eu volto para aquela foto inicial, do início da aula, né? Qual é o dia que a gente deixa de preservar a nossa mente e botar isso aqui em prática, é um dia de constante ataque, agressão mental do inimigo. Porque não é só verbal, como eu falei, né? Só em fotos, só em você ver se já é contaminado. E também tem os atos que são de forma verbais, que nos atacam de forma verbal, quando falam que não gostam da gente, que quer que a gente volte para o nosso país. Como eu vi esses dias uma mulher na Irlanda, uma dona de salão, a mulher claramente disse: vocês são africanos, fujam do nosso país, saiam do nosso país. E ela chorou, mas teve também outras pessoas do próprio país que mandaram flores para ela, dizendo que não representa, essa pessoa não representa ela. Né? Mas somos atacados o tempo todo. Mas o que a gente está fazendo diariamente? Né? Como é que a gente está preservando a nossa mente? Então, esses são os exemplos. Então, esse exemplo do Éden Mais, como esse exemplo do anjo, né? Nós precisamos trazer para a nossa casa, para que nossos pensamentos sejam preservados.
Ok. Colossenses capítulo 3. Alguém poderia abrir comigo e ler? Colossenses capítulo 3, versos do 1 ao 3. Versos do 1 ao 3. Portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Então, Paulo ele orienta aos irmãos a se manterem, apesar de já estarem salvos em Cristo Jesus. Ele enfatiza, vocês já estão mortos. Então, porque vocês já estão mortos para o mundo, não tem cabimento nenhum de vocês darem oportunidade para o inimigo contaminar a mente de vocês. Como é que vocês devem impedir essas coisas acontecerem? Pensando nas coisas que são do alto. Porque se você se mantém pensando nas coisas que são do alto, vocês estarão preservados em Cristo Jesus. Então, nós precisamos sim participar com Cristo. Porque há uma luta diária do inimigo para contaminar a mente dos crentes salvos. E é diária, e é intensa. Um outro ponto que eu gostaria de tratar, que está na lição também, é sobre o descanso, irmãos. Jesus, ele dá um exemplo nas suas viagens. Isso a gente vai ver aqui no segundo tópico, no ponto 4, que diz Jerusalém e Betânia. E vai dizer assim: não podemos considerar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. E ele lhe disse: vinde vós aqui à parte e a um lugar deserto, e repousai um pouco. Isso está lá em Marcos 6, versos 31 e 32. Há tempo para todo propósito, conforme está em Eclesiastes 3, 1. Tempo de estar em Jerusalém, mas também tempo para ir para Betânia. Vamos comigo, Mateus 21, 17. Alguém pode ler? Outro irmão abre em João 12, 1 e 2. Mateus 21, verso 17. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Pernoitou, né? Isso. Quem lembra qual eram os personagens dos amigos de Jesus que ele tinha em Betânia? Eram 3 amigos, 2 irmãs e um irmão. Isso, Lázaro, Marta e Maria. Então, Jesus tinha um lugar ali de descanso, de sentar, comer, conversar com os amigos. Isso é importante na vida cristã. E muitos de nós, muitas das vezes, estamos fugindo desses momentos. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu, depois de 7 anos morando aqui, a gente fez uma viagem, há mais ou menos um mês atrás, a primeira viagem em família, né, para um lugar mais distante aqui de Berlim, onde a gente passou ali uma semana, num lugar bem tranquilo, onde tinha piscina para crianças, perto da praia, para você fazer também umas bicicletas lá que você anda em 4 pessoas,
tem uns lugares, uns playground bem grandes para criança, fora os restaurantes, tem boliche, ou seja, um momento para você descontrair, ficar desconectado da agitação do dia a dia. Nós precisamos disso, porque a gente precisa preservar a nossa mente também. Às vezes precisamos fazer uma pausa para que a nossa mente desacelere, para que a gente desfrute, principalmente da comunhão em família, né? Para que a gente também mantenha os pensamentos saudáveis. O pequeno mesmo, o Nicolas, já está cobrando a gente já para a próxima, porque foi algo que ficou no pensamento dele, algo que foi saudável, né? As lembranças que a gente descendo, por exemplo, no toboágua que a gente deixou juntos, e ele desfrutou ali, ele desfrutou, eu vi o desfrute. O Vinícius, por exemplo, venceu o medo, quero descer de um toboágua grande, eu estimulei ele a vencer mais um medo. E eu lembro que uma das situações que eu tinha falado com ele para ele descer sozinho, ele ficou, não, eu não consigo, eu tenho medo. Eu falei, não, você consegue. A sua mente está ainda vencida pelo seu medo, mas você pode vencer, mas não fosse ele. E aí uma das vezes eu pedi para ele que ele tentasse, ele disse, eu vou. E aí eu subindo a escada, e era bem alta, eu vi ele no momento dele das com Deus, ele conversando com Deus. Eu subindo a escada, ele atrás de mim subindo com a boia e orando assim, Senhor, me dê força, Senhor, não me deixe ficar com medo, pedindo. Ou seja, houve ali uma palavra de incentivo, um alimento à mente para tirar a ideia de que ele não conseguia. E ele mesmo venceu e pediu força ao Senhor. E eu não interferi, eu fingi que eu não estava vendo, mas estava vendo tudo ali. E eu vi ali como foi bom esse momento, que aprendemos novas coisas, desfrutamos e voltamos com aquela vontade de que, com aquele desejo de que não devemos deixar esse tempo ficar tão longo para o próximo. Então, isso é um fato muito importante que nós devemos, como cristãos, dar atenção. Você tem tido cuidado com a sua vida, com a sua mente? Você tem separado um tempo? Irmãos, não precisa de muito para você fazer uma viagem, né? Graças a Deus nós temos o cartão agora do mês que pode rodar a Berlim toda, a Alemanha toda, né? Com o nosso cartão do mês você pode fazer conexões, o que a gente fez. É um pouco cansativo, que são várias conexões, mas vale a pena, você não precisa gastar muito. E você pode fazer, dividir, né? Parcelar, porque vale a pena, irmãos. Vale a pena. E isso faz parte da vida cristã também. Preservar a mente, desfrutar da família, ter um momento à parte. Você vê que quando Jesus chama eles, está em Mateus 6, Marcos 6, 31, você vai ver nos versículos anteriores que eles vêm de uma viagem. Vamos ver aqui, Marcos 6, 31. Qual é o contexto? Temos que entender isso. O contexto que a gente vai ver que Jesus ele demonstra, ele percebe que a gente precisa descansar. Ele percebe que a gente está acelerado. Só que às vezes a gente recusa o descanso. Aí não é mais culpa do Senhor, é nossa. A gente não pode colocar culpa, eu estou muito cansado. Você pode descansar. Você não faz porque você não quer. Você pode. Veja só. É justamente no contexto da primeira multiplicação dos pães e peixes, né? Isso. Eles estão, eu acho que seja em Mateus 21. Mateus 21, vamos para Mateus 21, que vai ficar mais claro que você vai descer daqui. Perdão, Mateus 21. Versículo? É o 17, mas os versículos anteriores. Versículos anteriores ao 17. Glória a Deus. Não. Eu não estou me localizando aqui bem, mas o que eu quero explicar para os irmãos é os irmãos. Alguém lembra aquele texto que Jesus enviou os discípulos para expulsar demônios? Lucas 10. Lucas 10, né? Lucas 10. E para os lugares expulsando, né? Deu autoridades. Isso.
Aí na volta, ele chama eles para a parte. Justamente por isso, porque eles vieram de uma missão. E aí na volta da missão, ele chama eles para um lugar à parte. Justamente para ter esse momento de repouso. Só que aí não conseguem muito porque as pessoas estão seguindo Jesus por conta dos milagres, maravilhas. Então eles sempre estão ali procurando Jesus para serem curados, serem libertos, terem os demônios expulsos. Então o que eu quero deixar claro é isso, a questão do cuidado. Jesus, ele mostra o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente. Nós não podemos estar aqui alucinado trabalhando para o Senhor se a gente não tiver um tempo também para descansar, como eu fiz a viagem com a minha família de segunda a sexta. Desfrutei bastante e estive aqui no domingo em comunhão com os irmãos. Desfrutei a semana todinha de férias com a minha família e depois estive aqui em comunhão com os irmãos. E feliz e satisfeito. Então, nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Qual foi um outro ponto importante para a gente encerrar? Gerir os pensamentos, né? Está no tópico 2. A gestão dos pensamentos. A epístola aos Filipenses é repleta de referência a sentimentos ou emoções. Não sem razão tem entre seus epítetos o de epístola alegria, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão do pensamento. Isso está lá em Filipenses 4:8, que é o nosso texto central dessa lição. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente ao usar pronome indefinido, tudo, né? Abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde qualificados com adjetivos: verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo afirmativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Romanos 1, do 21 ao 22. Alguém pode ler Romanos 1, versos 21 e 22? Como temos gerido os nossos pensamentos? Romanos 1, 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculpando-se por sábios, tornando-se loucos. Amém. Então, assim, não eram pessoas que não foram informadas, né? Não foram inteiradas do assunto. Eles eram inteirados, eles eram ensinados. Com outra coisa que eu falei no começo da aula, que eu não citei o versículo, que está lá em Deuteronômio 6, né? Acho que é o 6, versículo 6 e 7, sobre ensinar a criança, né? Todos os dias, né? De ao acordar, ao levantar, no caminho, sentado, deitado, justamente por conta desse ataque diário, ofensivo, que nós recebemos ao sair de casa, né? Por fotos ou por vídeos também que tem, né? Aqui tem aquela foto famosa daqueles dois homens velhos se beijando também, né? Então são tudo coisas ofensivas e nós não devemos deixar de falar das palavras diariamente. Se todo dia você sai atacado, por que todo dia eu não vou alimentar a minha casa, a minha mente? Né? Por que todo dia eu não vou abrir a Bíblia e meditar, refletir, pensar, nutrir, para que a minha mente sempre esteja mantida forte, saudável, em Cristo? Veja comigo Hebreus 3:1. Hebreus 3:1. Glória a Deus. Pode ler. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial,
considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Isso. 3:1. Yeah. Eu vou ler aqui na minha tradução. Diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os olhos, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Fixem os seus pensamentos em Jesus. É manter presos os nossos pensamentos em Cristo Jesus, porque nós não seremos enganados. Nós não seremos persuadidos como Eva foi lá no jardim, como a gente leu no começo. Que foi lançada uma semente da dúvida e ela caiu. Porque às vezes não é, a gente começa a duvidar de nós mesmos. A gente está tão ali seguindo ali a palavra de Deus, meditando, refletindo, que quando a gente começa a tentar evangelizar alguém que não quer ser convertido, parece que a gente está sendo ofensivo. O certo parece ser ofensivo. E aí a gente começa até a duvidar de nós mesmos. Será que eu estou sendo muito bruto? Será que eu estou sendo muito radical? Não. Você está só lendo a Bíblia, expressando a palavra, e aí, como essas pessoas foram persuadidas, a mente dela não são mais como antes, como foi a da Eva. Como a da Eva passou a ser após a contaminação. Mudou. Aquilo que antes era impuro passou a ser puro aos olhos dela. Por isso que ela comeu. Porque a ideia foi distorcida. Veja aqui Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios capítulo 4, verso 17 e o 18. Alguém pode ler? 17 e 18, glória a Deus. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Amém. O verso 19 vai dizer assim: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo avidez e toda espécie de impureza. Foi o que ela fez. Quando ela deu o ouvido, ela entrou na história que a serpente puxou ela perdeu as sensibilidades que antes ela tinha. Ela perdeu aquela visão que ela tinha de que aquilo ali era errado, ela não podia nem chegar perto. Ela perdeu a sensibilidade e com isso o coração endureceu para aquele ponto. E aí, aquilo que antes era veneno passou a ser algo saudável. E aí ela comeu. Então, eles estão endurecidos, estão cheios de pensamentos inúteis, como está aqui na linguagem da NVI, que vivem na inutilidade de seus pensamentos. São pensamentos que não são saudáveis. Então, irmãos, volto aqui para a foto que foi botada aqui no começo. Vamos preservar. Quer ter uma mente preservada? Quer ter um pensamento preservado? Escuta o conselho do apóstolo Paulo, que estava preso, mas sua mente estava forte. Estava trancafiado, mas estava com sua mente sadia, instruindo aos irmãos a se manter com a mente sadia, correndo em direção dos ensinamentos de Deus e fugindo, se afastando de tudo aquilo que é contrário ao ensino de Deus. Peço, irmãos, os irmãos fiquem em pé, vamos encerrando. E gostaria de pedir uma coisa para vocês, irmãos, também. Que qualquer coisa que eu vinha falar aqui, que de repente vinha ficar um pouco, não está totalmente esclarecido, me aborde depois do culto. Chegue para mim e fale algo. Irmão, gostaria que você tratasse esse assunto, ou esse assunto aqui que você falou não ficou tão claro. Você pode trazer na próxima aula um esclarecimento.
Irmãos, eu quero dizer que, segundo as Escrituras, nós somos servos uns do outro. Eu sou servo de vocês. Então não tenho nenhum receio nenhum de, após o culto, chegar até mim e falar: irmão, eu acho que deveria ser falado isso aqui, esse tema aqui também. Ou então, esse tema aqui que você tocou não ficou tão claro. Por exemplo, o irmão Francis trouxe para mim uma dúvida, uma questão sobre as escolas bíblicas, que a gente está perdendo as lições por conta da Santa Ceia, que a gente perde uma lição por mês. E eu expliquei para ele que se, por exemplo, o ano tem 12 meses, não é isso? Então, todos os meses, perdendo uma lição, isso significa que logo perderemos 12 lições ao fim de um ano. Isso quer dizer que, se eu for seguir a regra, seguir a ordem linear correta, vamos chegar em dezembro com somente uma lição de um trimestre. Vamos perder praticamente a lição, um trimestre inteiro. Ou seja, 3 meses vai ficar perdido, se eu conseguir a ordem linear. Então, ou eu mantenho assim, a gente perdendo a lição por conta da ceia, ou então a gente segue linear, mas chega no final do ano perdendo 12 lições. É o que a gente vai ter essa perda muito grande, né? Então, esse é um exemplo. Então, qualquer coisa que não ficar claro, ou que o irmão não entendeu bem, algo que eu falar aqui no estudo bíblico, pode vir até a mim, irmãos. Eu sou irmão e servo de vocês. Não tenham vergonha nenhuma de chegar a mim. Irmão Felipe, eu achei que faltou falar isso, talvez no próximo você poderia esclarecer isso. Não tenham vergonha nenhuma de chegar a mim, que eu estou aqui para servir vocês também. Entende? Então, não tenham. É uma coisa que eu queria falar para vocês. Eu não tenho nenhuma preocupação, porque vocês são meus irmãos. Eu estou aqui para servir vocês. Tá? Então, vamos orar ao Senhor. Pedir a Deus que nos ajude a manter a nossa mente preservada, nossos pensamentos saudáveis, para que possamos alimentar esse povo que está aí fora perdido. Tornar o pensamento deles saudável com a nossa maneira de viver. Se a gente tiver uma maneira de viver saudável, as pessoas vão ver isso em nós. As pessoas vão ver a luz que há em nós. Vão ver que nossos pensamentos são puros, são sinceros, são saudios. Nós devemos levar saúde para as pessoas. E para isso precisamos preservar os nossos pensamentos. Amém? Deus abençoe.